Boa noite, em conquista. Boa noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um programa À Luz da Bíblia. Estamos iniciando essa noite com mais uma série da Galeria dos Heróis da Fé. Hoje falando sobre um personagem bastante dinâmico, se assim podemos dizer, Sansão. E vai ser uma história maravilhosa. Contamos com a participação de vocês, contamos com as suas perguntas, contamos com a sua participação. Mande perguntas, mande comentários, convide seus amigos, compartilhe esse vídeo, aproveite aí esse iniciozinho, a gente vai esperar um pouquinho, compartilhe o vídeo com os amigos, com os familiares, coloque no grupo do WhatsApp. Vamos navegar nessa história gostosa de Sansão, mais um personagem da Galeria dos Heróis da Fé. Nós vamos para a nossa vinheta e em 20 segundinhos estamos de volta. Estamos de volta, iniciando com o personagem Sansão. É um personagem, né, bastante polêmico, né, em alguns aspectos, mas uma história muito interessante, uma história muito interessante de se discutir. Nós vamos falar sobre Sansão em Juízes 13. Eu vou aguardar que você abra a sua Bíblia. Juízes 13. Nós vamos ler um pouquinho sobre o início da história de Sansão. Juízes 13. Juízes 13, versículo 1. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhes: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terá um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. 1 Juízes 13, de 1 ao versículo 5, a gente leu aqui, né? Um breve relato do início na verdade aqui, a promessa antes de Sansão nascer, né? A promessa sobre Sansão. E agora nós vamos fazer uma abertura sobre a vida de Sansão. E para isso, o evangelista Edmilson vai iniciar esse relato, né, sobre o nascimento de Sansão. O evangelista Edmilson, fique à vontade. Antes, na verdade, eu gostaria que o pessoal se apresentasse primeiro, né? Pastor Esdras, Pastor Edson, evangelista Edmilson, evangelista lá, e cada um vai falar um pouquinho aqui. Pastor Esdras, pode ir. A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Ótima noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, para poder trazer para vocês, à luz da Bíblia, né, relatos sobre grandes homens de Deus. Hoje estaremos falando sobre Sansão, uma história emblemática, alguns pontos que chamam bastante atenção. Eu espero que você movimente muito esse programa, trazendo as suas perguntas, que a gente vai, à luz da Bíblia, tentar respondê-las, viu? Deus abençoe. Boa noite a todos. Sou o pastor Edson, do Ministério ADCC. Estamos aqui presentes com vocês, né, nesta noite iluminada, para participar desse programa, ouvindo vocês, né, e aprendendo junto. Vamos, que tem muita coisa boa nesse programa. Boa noite, Edmilson, evangelista, da Igreja também Assembleia de Deus ADCC. Estamos aqui juntos para falarmos, aprendermos e deliciarmos dessa palavra maravilhosa e estudarmos sobre a vida de Sansão. Boa noite, paz.
Sou evangelista Lion, da Igreja Conquista em Cristo. E hoje, à luz da Bíblia, vamos estudar um homem emblemático chamado Sansão. Herói ou vilão? Já deixe sua opinião aí, para que nós possamos comentar. Evangelista Edmilson, fica à vontade. Essa história se inicia com um espetáculo de maravilha de palavras, né? Que diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor apareceu para a esposa de Manoá e disse que ela ficaria grávida, ela era estéril, mas que ela daria a luz a um menino, e que esse menino, desde o ventre, já seria consagrado ao Senhor. Olha só que maravilha. A consagração de Sansão, quando foi que começou? Começou desde o ventre. E ele vai muito mais, dizendo, olha, esse menino é consagrado, mas antes dele nascer, por causa desse menino que é consagrado, você também tem que começar a se consagrar. Você não pode mais tomar vinho, você não pode, já começa a se abster de várias coisas, porque para não tirar, para dar continuidade à consagração desse menino que já estava sendo consagrado. E falou que este menino seria um nazareu. Ele teria que abster-se de suco de uvas, de vinho. Ele não poderia tocar em nada que fosse morto, em um cadáver. Ele não poderia cortar o cabelo. Ele teria que viver em consagração diante de Deus. E assim começa essa história. Amém. Sansão, um breve relato aí, né, do início da vida de Sansão. Sansão ele foi um israelita da tribo de Dan, filho de Manoá, e viveu em uma época bastante turbulenta, né, da relação com o povo filisteu, né. Então não foi de fato uma vida que Sansão teve fácil, e nós vamos relatar a seguir aqui. Mas eu gostaria de pegar alguns pontos, alguns caminhos da vida de Sansão. E eu gostaria que cada um de vocês fizesse esse relato, né, sobre o perfil de Sansão. Porque assim, Sansão, a gente tem essa situação, uma promessa para a vida de Sansão, né? Antes do nascimento dele já havia essa promessa para a vida de Sansão, e muitas vezes a gente tem até essa dificuldade de entender o caminho de Sansão durante a sua vida, justamente porque ele tinha um perfil muito controverso, né? Então, assim, era polêmico, pelo menos polêmico era, né? Então, assim, gostaria que vocês fizessem um relato sobre o perfil de Sansão, assim, qual foi as partes mais importantes da vida de Sansão. Nós estamos chegando com algumas pessoas já aqui nos assistindo, né? E nós gostaríamos que você mandasse suas perguntas também em cima do que vai ser dito aqui. Evangelista Live, fique à vontade para dar a sua opinião sobre o perfil de Sansão, quem foi este homem. Como disse no início, um homem emblemático, e só citando um pouco o que o evangelista falou, que ele não poderia, né, nem se aproximar de nenhum cadáver, e vem na minha mente até se fosse um parente, né, próximo, ou alguém da sua família que falecesse, então ele teria que se privar disso também, até de ir no velório. Seria algo meio complicado também para ele, mas Sansão é um tipo de pessoa que faltava um pouquinho de autocontrole. A gente vai falar mais pra frente, mas autocontrole é uma palavra-chave que eu vou usar nessa noite aqui em alguns comentários. E nós, como servos de Deus, como pessoas, o que nós devemos ter é esse autocontrole. Ter controle, ter domínio próprio. E o que falta na vida de Sansão, no decorrer da sua vida, é justamente ele ter controle. Muitas vezes a gente perde muitas coisas na nossa vida pela falta de controle. E Sansão, ele poderia ter ido muito mais além. Talvez a galeria de troféus dele seria muito maior se ele tivesse controle. Quantas conquistas ele teria conquistado até o final da sua vida, quantas vitórias, quantas glórias ele teria almejado
vencido se caso ele tivesse isso aqui, ó, cabeça. A bênção de Deus estava sobre ele, mas faltava cabeça. Nós vamos falar muito disso mais pra frente. É bem interessante o que o evangelista Nai falou em relação à história de Sansão. E assim, voltando um pouquinho antes do nascimento dele, o que me chama a atenção nessa história é que de tempos em tempos o povo israelita se encontrava em maus bocados. Por conta de sua rebeldia, por conta da corrupção que insistia em estar no meio do povo. E trata-se de um povo escolhido. Então coisas ali não agradavam de fato a Deus. E você observa, através da Bíblia, que de tempos em tempos Deus levanta alguém para poder servir de juízo justamente para o povo. Então, assim, analisando a fundo a história de Sansão, a gente até antes de entrar ao vivo, comentávamos entre nós sobre essa história tão controversa de Sansão que a gente chama de herói da fé, mas quando a gente chega a ser detalhista nos pontos, a gente fala, mas por que herói? Não é verdade? Porque de fato é uma história emblemática, como o evangelista falou. Só que entendendo o momento que o povo vivia, a gente vai ver que essa era mais uma das situações em que era necessário Deus levantar alguém. Nesse caso, o escolhido foi Sansão. É verdade. Pastor Edson. Muito bem colocado aí, né? Deus, ele não erra. Deus não se engana, né? E quando o povo, né, deixou o Egito, que estava na Terra Prometida, o povo estava sendo julgado ali por juízes, né? E não vamos falar de juiz, mas ele foi um juiz, né? E eu sei que ele julgou por 20 anos, né, sobre Israel. E sobre os filisteus, ele não foi fraco, ele não foi mole, eu tenho certeza, a Bíblia não declara, né? Sim. O tempo ficou meio obscuro, né, sobre esse tempo dele de juiz, 20 anos, pouco relata, né, a Bíblia, mas creio que ele fez muitas coisas boas nessa época, né? Como foi dito aqui, ele também se atrapalhou muito, né? Sansão foi meio, até como o pastor falou, a gente veio comentando, né, que ele fez muitas, né, controvérsias, muita coisa que a gente às vezes discorda, mas é do ser humano, né? Mas Deus, quando escolheu, desde o ventre, né, da sua mãe, Deus sabia quem estava escolhendo. Quem somos nós para questionar de Deus, né? De fato. Então, Deus sabia quem estava escolhendo. E Deus, naquela época, precisava, talvez, de um homem dessa maneira, né? Porque o povo, depois que deixou de ser governado, o povo ficou meio solto, né? Observe que até ter reis, que é lá na frente, o povo ficou meio solto, né? E Deus levantou alguns juízes ali, e o povo estava meio que na rebeldia. Então, Deus sabe como trabalhar. A história vai ser muito boa, e eu tenho certeza que no final nós vamos conseguir compreender esse trajetório da vida aí de Sansão. A história de Sansão, o pastor Edson até citou um pouco, ela não é uma história longa na Bíblia, né? Ao contrário de alguns personagens que a gente citou aqui, que tomava quase metade de um livro aí, 20 e tantos capítulos. Sansão, eles são 3 capítulos, né? 4 capítulos. 4 capítulos, né? É o 13, 14, 15 e 16. Isso. São os capítulos de Sansão na Bíblia. Então, assim, é uma história que, de fato, um pouco desconhecida. Eu digo, em relação a detalhes, né? Relatos, né? A relatos, né? A gente falta muitos relatos, assim. Só se fala mais sobre Sansão e Dalila, né? Verdade. Quando se fala Sansão, todo mundo já sabe logo, Sansão e Dalila, né? Eu vi uma opinião interessante sobre essa história que me chamou a atenção, porque de fato é verdade, é meio que automático. Tem alguns personagens da Bíblia que não se apresentam só. Porque a gente sabe que Sansão teve a sua história, mas é difícil desvincular Sansão de Dalila. Então, quando você vai falar de Sansão, normalmente você ainda fala, hoje o assunto é Sansão e Dalila. E Dalila. É verdade. Com certeza. É bem interligado aí, né? A gente seguindo Juízes 13, a gente já citou aqui, né? Juízes 13, eu li até o 5, né? Então a mulher quando ela recebe essa promessa do filho, né? Ela vai logo contar, né? Essa parte é linda. Vai logo contar. Então fica à vontade, meu Deus. Mas antes de eu falar desse relato, eu gostaria que vocês me respondessem algo.
Um tempo atrás, nessa época, muitas pessoas questionavam: que força excomungal? De onde vem tanta força? É verdade. E essa força se espalhou por toda aquela geração, por todo aquele povo. E o povo perguntava: de onde vem essa força? E a pergunta que eu te faço: de onde vinha a força de Sansão? Eu gostaria que você me falasse claramente de onde vinha a força de Sansão. Essa resposta eu gostaria de ter, né? Tá uma pergunta aí, mas ele já deixa essa pergunta aí, manda sua resposta aí que daqui a pouco a gente lê. Pode continuar, Evangelista. Então, quando o anjo apareceu, né? O anjo do Senhor, que o que é interessante, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, está falando do próprio Senhor Jesus. Apareceu para a esposa de Manoá. Interessante que quando Manoá saiu dali e foi falar com o esposo, o que ela falou? Olha, um homem, de uma forma poderosa, parecendo um Deus, falou comigo que eu estaria grávida e daria à luz a um filho que seria consagrado. Pela a conversa, Manoá quis saber quem é esse homem, qual era o nome desse homem e de onde ele vinha. Aí ele falou assim: ele não falou quem ele era, nem de onde ele vinha. Só me falou que eu daria à luz a um filho. Olha só que engraçado. Muito lindo. Ela viu tanto resplendor que ela não questionou nada. E ela fala bem assim ainda: e ele nem sequer falou o seu nome. Lindo. Verdade. Aí Manoá já se preparou para fazer a pergunta toda. De onde ele era, qual era o nome. Porque a mulher não é como se a mulher viu uma pessoa chegasse e não teve detalhes dele. E quando aquele homem chegou de novo, né? Apareceu de novo para a mulher. Olha, as mulheres estão sendo abençoadas, né? Apareceu a mulher e quando ela viu aquele anjo, falou bem assim: olha, o meu marido quer te ver, quer conversar contigo, vou chamá-lo. E saiu para chamar. A primeira coisa que Manoá chega diante dele, se emudeceu também. Ele queria saber de onde era, mas também não perguntou. De onde ele vinha, também não perguntou. Aí chegou e perguntou assim, chegou para ele: venha comer conosco. Aí o anjo falou assim: não pode me deter. Se quiser, faça um sacrifício para que eu receba esse sacrifício. Aí ele pergunta, teve coragem: qual é o seu nome? Ele fala: por que perguntas meu nome? Meu nome é um mistério. Que lindo, né? Meu nome, em outras traduções fala: meu nome é oculto, ninguém pode saber. A mesma frase que que Moisés perguntou: qual é o seu nome? Não importa, diga ao povo que sou o que sou. Não é isso? Ninguém não precisa saber meu nome. Não precisa saber o nome. Aí ele pegou, fez o sacrifício, sacrificou o cabrito e colocou. O que aconteceu? Quando ele colocou, o que fez o anjo, que era o próprio Senhor? Entrou dentro da fogueira. Entrou dentro do holocausto. E a proporção que a fumaça subia, ele subia também. Para dizer que todas as nossas preces, todas as nossas orações, diante do anjo do Senhor, diante do próprio Deus, quando é de coração, ele sobe. Esse incenso que sobe ao céu é as orações da igreja. Amém. Aquele sacrifício, aquela fumaça estava representando a oração que eles fizeram toda a vida de ter um filho e naquele momento estava sendo concedida. Lindo. Lindo, é uma história linda. Ia comentar? É uma história linda. O evangelista citou aí essa história com o anjo, né, do próprio Senhor, né? Ele aparece e você seguindo a história aí, é muito interessante que a esposa de Manoá, ela fica meio desesperada, né? Ela fala: pô, nós vamos ser punidos, nós vamos morrer porque nós vimos a Deus, né? Aí fala: calma, se aquiete. Se ele quisesse nos matar, ele já tinha feito isso. Se ele tivesse aceitado o nosso sacrifício, ele já tinha completado tal ação, né? Mas para você ver como
foi essa experiência, né? Não deve ter sido uma experiência nem um pouco pequena, né? De forma alguma. Eu acho muito interessante, Luan, porque o que chama a minha atenção, e assim, eu realmente tento imaginar como estando presente no lugar, como é que foi aquela experiência dos pais de Sansão. Porque imagina-se que em um momento você tem uma grande dúvida. Sim. Uma dúvida que não é sanada por completo. Porque ele não diz, ele poderia dizer claramente, eu sou Deus. E ali estava cessado todas as dúvidas. Então ele não responde claramente, mas indiretamente ele deixa claro quem é. Quando ele entra na fogueira e ele começa a subir como incenso. Então ali eu acho que cessaram-se todas as dúvidas. E quando você tem essa ciência, o que acontece? Um silêncio profundo, ou talvez uma tremenda adoração, eu sei que deve ser algo tremendo, viu? Como o evangelista falou, A foi Bíblia algo fala muito que eles lindo. caíram, né, com o rosto no chão, com tamanha... E não poderia ser Não diferente. poderia ser diferente. Agora, sabe também o que eu queria chamar a atenção aqui, para todos vocês que estão nos acompanhando desde o nosso primeiro programa, que é algo que não foi proposital, mas que me veio à mente e faz parecer que era comum na Bíblia, mas não é tão comum. É porque, por coincidência, os personagens que a gente vem falando, todos eles têm recebido a tal visita do anjo do Senhor. Verdade. Desde Abraão a Jacó. E não foi proposital, E né? não foi proposital. E coincidentemente, as mulheres estéreo, né? Parece que... As histórias estão se entrelaçando. Interessante que esse momento que eles viveram aí, também assim, se a gente for olhar na atualidade hoje, não nessa proporção, mas em alguns momentos da nossa vida a gente consegue ter uns encontros tão fantásticos com Deus, né? Basta a gente buscar, né? Quando a gente de fato ora, jejum aí, tem hora que Deus ele te pega ali no culto, no meio de um louvor e você vive algo tão sobrenatural, tão fantástico. Às vezes acontece, nem que seja uma vez na vida, mas acontece assim algo sobrenatural que você leva para a sua vida inteira e fala, ó, um dia eu vivi algo diferente. E isso basta a gente buscar. Muitas vezes o acomodismo, né? A gente muitas vezes dá mais atenção para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Quando a gente foca realmente nas coisas de Deus e se entrega a Ele, a gente consegue viver algo sobrenatural em nossas vidas, né? Que nós possamos buscar mais esse sobrenatural de Deus. Amém. É verdade. O capítulo 13, praticamente todo, ele foca justamente num algo sobrenatural, né? Então você percebe que, na verdade, a base da história de Sansão é muito forte. Antes mesmo do nascimento dele, a base da história dele é muito forte, não é um relato qualquer. A gente vê aqui, é uma visitação do Senhor, né? Com uma promessa. Então, assim, você vê quão magnífico, quão grandioso isso é, né? Então, a história é muito interessante. A gente tem as participações aqui de várias pessoas aqui, missionária Cida Gomes, Gisélia Oliveira, Ana Paula, Tainã, a irmã Vitória também está com a gente aqui, Renata, a esposa do pastor Esdras, o Tainã também está aqui. Tainã até mandou já a resposta aqui lançada pelo evangelista Edmilson, né? Ela disse assim que a grande força física de Sansão não era dele, mas vinha do Espírito de Deus. Então ela coloca... Muito bem. Responda, evangelista. Saiu da Respondeu. Respondeu? Porque a pessoa se falasse assim, que eu falei de simbologia, um tempo atrás, né? Que é simbologia, aí é outro caso de simbologia. Falar que a força de Sansão vem do cabelo era renegar o que foi dito aí agora. De jeito nenhum. Desacreditar do Que, poder de Deus. onde é que vem a força de Sansão? Vem do cabelo. O cabelo não traz força para ninguém, né? Então, realmente, a resposta é essa. Aí, a força de Sansão vinha do Espírito de Deus, né? São detalhes que a gente, mais adiante, Sinal vamos que estar nossos telespectadores falando. Estão ligados. Se Deus falasse que a força dele, que ele não podia cortar a unha, ele não podia cortar a unha. A questão que eu quero colocar nisso é que a força vinha de Deus. Só que Deus colocou algo como... Para representar, né? Para representar e até quando Deus nos coloca algo em nossas vidas, né? Você não pode fazer isso, você faz aquilo. A promessa de Deus em sua vida é para você fazer isso. Então, assim,
a gente tá tudo ligado debaixo de uma promessa de Deus e Deus também não escraviza ninguém, não. Por Não exemplo, ele escraviza. falou, você vai ser. Se você não quiser ser, você corta o cabelo, acabou. exatamente. Tipo, Ele deixou, né, ele não o coloca no evangelista jugo sobre alguém. colocou certo, né? É uma forma de uma aliança ali, mas de certa forma, assim, de uma promessa, mas de certa forma não obrigatória, né? Não Mas não obrigatória. pode esquecer de uma coisa Sim. que é interessante. Que quando veio a promessa, é que as pessoas têm muito ao cabelo. Mas a promessa não fala, quando o anjo apareceu, não falou só do cabelo. Ele falou uma Sim, sequência de coisas. verdade. Talvez porque o maior problema, a maior queda da história dele tenha sido Não, ligado Não, ao eu, cabelo, né? eu digo porque a última, A todas grande, as né? coisas que eles fizeram, todas as coisas que o anjo falou, que o Senhor falou, ele acabou desprezando. E o cabelo foi o último. Foi o último. Então, assim, nesta lógica de o cabelo ser o último. Mas se você for ver, o Senhor não falou bem assim, ó, não faça as outras coisas, não pode cortar o cabelo. A mesma proporção das outras coisas ele não poderia fazer. Só que as pessoas detêm, se prendem mais na questão do cabelo. E as outras coisas? No caso, Deus poderia já ter retirado dele a força que ele tinha antes mesmo desse evento. Poderia. Entretanto, é que existe uma coisa que às vezes nós esquecemos. Por exemplo, tem algo que quando nós fazemos, desobedecemos, vamos colocar assim, você está bem no espírito. E de uma hora para outra você fez algo errado. E quando sai por essa porta, você fala assim, Senhor meu Deus, perdão. Eu pequei contra ti. Até então, 2 segundos depois, aquele pecado Deus não lembra mais. Você concorda comigo? Aí você vai indo, você vai perdendo. Agora, a questão do corte do cabelo, ele terminou, você vê, a última coisa que ele poderia fazer, que era isso que ele constava, e naquele momento, naquele episódio específico, ele não declarou o nome de Deus. Ele falou, qual é a sua força? Ah, não, minha força se me prender. Porque às vezes está mais adiante, né? Nós vamos trazer a história um pouquinho pro início e você vai citar ela na frente um Exatamente. pouquinho. Agora, o evangelista, tem algo que chama a minha atenção nesse sentido da força, que, como já foi dito aqui, chama muito a atenção a parte do cabelo, por ter sido o último ato, né? Então, para falar de Sansão e para falar do que mais chama a atenção é a queda dele, é a queda relacionada ao cabelo. Por isso que fala-se tanto. O que me chama a atenção nessa história é que Deus não criou costumes naquele momento para que Sansão viessem a cumprir a partir dali. O que Deus faz é pegar costumes já existentes de um povo tal com uma primícia tal, que é o nazireado. Sim. Tanto é que ele se torna nazireu. E não era só Sansão que não podia fazer isso. Na verdade, o mistério era com Sansão pela promessa de Deus que estava sobre ele. Sim. Mas tinha muitas pessoas que também não podiam cortar o cabelo, que também não podia ter contato com vinho, que também não podia pegar em mortos, em cadáveres, né? Cadáveres, Então, assim, Deus utiliza de uma primícia existente para que não seja algo fora do comum. Sim. Ou seja, só Sansão não pode fazer. Fazia parte do povo dele. E ele fazendo, ele não estaria contrário somente à promessa de Deus. Ele também estaria perdendo a sua própria identidade. Porque o que trazia a identidade do povo nazireu era justamente esses costumes. Alguns pesquisadores falam também que não só o povo que já era nazireu, mas tinha algumas pessoas que se tornavam nazireu por um determinado tempo para um propósito. Exato. Por exemplo, uma pessoa que não era nazireu falava, oh, Deus, eu tenho um propósito contigo aqui de 1 ano. Então, durante esse ano eu não vou cortar o cabelo, eu não vou tomar vinho, eu não vou... nenhuma dessas práticas. Então, por algum propósito se faziam isso, né? Exato. É verdade. Você citando aqui sobre Nazireu, Jamil já lança uma pergunta aqui, né? O que é Nazireu? É muito interessante. Nazireu, ele na verdade é uma pessoa designada para a obra de Deus, né? Na verdade é uma pessoa separada somente para aquilo, né?
E aí, dentro desses costumes, existiam essas situações, né? O nazireu ele não podia cortar o cabelo, não podia ter contato com cadáveres, né? Sim. Não podia tomar vinho, ter esse contato com o álcool, né? Com o vinho. Então, na verdade, é um termo, né? É um termo. Praticar relações sexuais, né? Fora do casamento. Foi o caso que Sansão teve, né? Com ele, mais pra frente vamos falar, né? Que ele saiu ao encontro de prostitutas algumas vezes. Mais uma das quebras, né, de Sansão. E voltando aí no início, né, que me chama a atenção, que houve dos pais de Sansão um voto, né? Um voto com Deus sobre a vida de Sansão, né? Sim. Então o voto é uma coisa muito séria, né? E aí lá na frente, como a gente vai ver, talvez porque Sansão sofreu tanto. Porque uma quebra de voto é uma coisa muito, né? O voto, na verdade, não foi Sansão que fez o voto, foi os pais, né? Mas foi feito o voto e o voto teria que ser cumprido, né? Então, o voto ser quebrado, aí a situação da vida do ser humano começa a entrar em ruínas, né? Isso não era só com Sansão, fosse com qualquer um durante todo, né, o povo e até hoje. Se você votar e esse voto ser quebrado, a ruína vem na sua vida, Uma né? quebra de confiança, Então, né? Exatamente. Nós vamos ver aí ao decorrer da história lá na frente que Sansão se atropelou em algumas coisas por quebrar um voto que foi feito pelos seus pais através da sua vida, que ele foi um escolhido. E escolhido é escolhido, né? Quando fala o anjo visitou seus pais e escolheu ele. Determinou. Esse homem é quem vai lutar e vencer os filisteus, né? É um homem separado para mim. Então, colocou detalhes naquele homem, né? Detalhes, né? É verdade. Os pais de Sansão, ele tinha ciência do que foi prometido por Deus para a vida de Sansão, só que Sansão tinha o conhecimento, mas parece que ele não tinha a ciência de fato, assim, né? Porque ele tinha o conhecimento da promessa, do que ele era, mas ele não conseguia muito se desligar das coisas que chamavam ele, né? Das coisas do mundo, das mulheres principalmente. Eu até costumo dizer, Luan, que ele levava muito na brincadeira, uma coisa muito séria. E esse é o cuidado, que trazendo para o nosso dia de hoje, o cuidado que você recebe algo de Deus. Você levar a sério. Porque Deus é Deus. Quando Deus chega até a você, porque Ele quer algo de você, é porque é uma coisa muito séria, né? Ele foi um escolhido no meio daquele povo naquela época. No ventre da mãe ele foi escolhido. E ele não levou, eu costumo dizer que ele não levou muito a sério, ele brincou demais com as coisas sérias, né? Nós vamos ver. Pode ir. Ô pastor, agora sim, em cima do que o senhor acabou de levantar aí, que é muito interessante, me veio uma dúvida em relação a essa questão do voto. Porque percebe-se que quem fez o voto foi os pais. Isso. E quem tinha que cumprir era o filho. Então talvez não havia essa pouca atenção da parte de Sansão, talvez nesse sentido, tipo, eu não votei nada. Entendeu? E porque se a gente analisar a história de Sansão, ele não vai se ater a nenhum dos princípios que foi colocado que não deveria. Porque ele não poderia pegar nem uva. Não é nem o vinho, não. Não pega nem na uva, porque o vinho vem da uva. Então, olha só. E aí ele vai e toma vinho. Ele não pode ter relações com as mulheres, ele tem. Ele não pode pegar em cadáver, ele pega. Então, assim, parece que ele não dava a mínima atenção. O que você acha disso? E observar que não foi falta de cuidado dos pais, né? Que a Bíblia declara muito bem que os pais ensinaram ele tudo que verdadeiramente o anjo de Deus falou para eles. Então, os pais de Sansão não têm culpa em nada do que Sansão fez de errado, né? Os pais foram muito cuidadosos. Pode observar o decorrer que eles estavam ali sempre orientando, né? Sempre falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É como um pai preocupado com seu filho, né? Você não pode fazer mais Sansão, se você que está acompanhando a história sabe que ele era teimoso, né? Ele procuraria fazer ao contrário do que os pais diziam para ele, que Deus anunciou para os pais que ele não podia fazer, né? É verdade. E assim, uma vida fácil não é. Não é uma vida fácil, mas desde quando ele não se propõe aquilo, né? Ele foi escolhido por Deus, imagine a grandiosidade disso. Muitas vezes a gente fala assim, eu citou porque no caso, houve a promessa para os pais dele, só que tipo assim, quem não queria ser escolhido por Deus? Não é verdade? Não é? Então assim, ainda que a promessa foi para os pais ali, foi escolhendo a Sansão, escolhido por Deus. E ele recebeu as coisas boas de Deus
que muitos não receberam. Perfeito. Que muitos não receberam. Então, tipo assim, ele se aproveitou do bem que ele recebeu, mas não quis, em muitas vezes, as dificuldades e as renúncias daquele bem que ele recebeu, ele não queria fazer, muitas vezes, Quis o né? bônus, mas não quis o ônus, né? Quis o bônus, mas não quis o ônus. Para deixar Perfeitamente. bem claro aí, para nossos ouvintes, que a promessa foi verdadeiramente para Sansão, Sim. através dos pais. Não, dado né? aos pais. Através dos pais, mas a promessa não foi para os pais, foi Não, para ele. pra ele. Era ele que teria que ser, né, o nazireu de Deus, é ele que seria o escolhido, ele que teria que lutar contra o povo, ele teria que estar ao lado do povo de Deus. Então, a promessa foi para ele. Porém, como foi antes do nascimento, veio através dos pais. Sim. Se você observar na história de Maria e José, no nascimento de Jesus, dá para interpretar que o anjo falou a mesma coisa De para forma Maria, parecida. não é? Apareceu para Maria, falou, e quando José teve dúvida, apareceu para José também, orientou eles o que eles teriam que fazer com Jesus, porque Jesus não tinha nascido ainda. Então, é uma história mais ou menos, se você observar, foi desse jeito que o anjo fez. Né? Eu trouxe essa questão, pastor, pelo seguinte, porque essa história na Bíblia, ela também não é singular. Ela já aconteceu. Eu ia trazer um exemplo e o pastor já trouxe outro para provar que tem muitas histórias. O que eu ia trazer de exemplo era justamente Samuel. Porque assim, Isso. justamente para tirar essa questão de que a promessa foi feita aos pais, o voto foi feito pelos pais, o filho errou, a culpa é do pai. Então a gente tem exemplo de promessas feitas pela mãe, Sim. em que o filho sabia da promessa e cumpriu. Cumpriu. Que foi o caso de Samuel. Né? Ou seja, era só Sansão fazer igual. E também. E viveu no mesmo tempo de Sansão, Não é, né? tem isso também. Viveu na mesma época, né? Agora, será que... Pode falar. Será que esse dom que Sansão teve não trouxe com ele uma vaidade? É porque, assim, com certeza. é um dom diferente dos outros. A gente vê no decorrer da Bíblia vários profetas que têm o dom da profecia e muitos profetizam, muitos têm medo de profetizar, como tem Jonas e outros que têm algum receio de profetizar pelo medo da dor, né? Que é o que dá o medo ao homem, é a dor. É você ser preso e apanhar e ser torturado. Só que Sansão não tinha esse medo. Ele falou, ninguém é capaz de me segurar. Então, Malhadão, né? o cara forte. Então ele se sentia ali o Thor, né? No meio dos realmente. filisteus. Ele saía e não tinha medo de nada, de andar à noite, de fazer nada. Então eu acho que Tem isso muito colocou sentido uma que foi vaidade colocado. nele. E ele, por ser forte, então todas as mulheres filisteias ali, onde ele chegava era o galã, né? Era o O bambambam da noite, bambambam. Então, De certo, ele chamava atenção. chamava atenção, né? Não, é justamente. Mas sabe uma coisa que é questionável? É que você fala bem assim. Vamos imaginar hoje, você vê um cara bem forte, uma pessoa bem musculosa, bate na mesa e quebra. Aí você fala bem assim, puxa, cara, rapaz é forte, mas você olha a força do cara, né? Sim. Mas vê uma pessoa fino, magrinho, bater na mesa, você vai perguntar o quê? De onde vem tanta força? É verdade. Não é? Uma das coisas que eu acho interessante que todo mundo, todas as pessoas ficavam perguntando que força, de onde vem tanta força? Era porque, será que ele era um cara Malhadão ou era magrelinho, ou não? Eu acho que ele era forte, mas assim, é porque a força era É porque a extraordinária. força é descomunal. Ele poderia ser o homem mais malhado do mundo, não poderia pegar uma queixada e matar 1000 pessoas, e ferir 1000 pessoas. Então, assim, a força era de fato descomunal, até pro cara mais malhado que existe hoje em dia, o cara mais forte que você vê lá. Eu quero ver jogar esse cara no meio de uma cidade de 1000 pessoas e falar pra esse cara ferir todo mundo sozinho. Eu já pensei por esse lado, como o evangelista falou, que é muito interessante, a questão de você sempre questionar de onde que vem a força. Né? É verdade. Porque se fosse alguém muito forte, talvez não questionaria. E eu concordo. E ao mesmo tempo, eu vou analisar alguns pontos X de Sansão, como, por exemplo, o que ele fez com os portões da cidade. E quando você vai estudar sobre os tamanhos do portão, não é uma portinhola como a gente tem hoje. Era portão. Era portão. E ele simplesmente pega, arranca e leva. Eu falo, Joga nas costas e leva atrás. não é? Tipo, joga lá na frente e fala, vocês que se viram pra trazer de volta. Então, era muita força. Mas, de fato, de tanto questionar de onde vem essa força, faz a gente pensar. Será que ele era musculoso mesmo? Era um cara magrinho. Era um rapaz magrinho e conseguia, né? De fato, é interessante se pensar também no... Fica uma incógnita aí. Fica né? incógnito qual era o porte físico, né, de Eu Sansão, né? até acho que, assim,
Não é uma coisa que eu vou defender, que eu achei isso dentro da Bíblia. Sim, sim. Mas eu não acredito que ele era forte o tempo todo. Sim. Forte a vida toda com a mesma força. Sim. Porque os relatos bíblicos, quando ele faz alguma coisa extraordinária, a Bíblia fala bem assim, e aí o Espírito de Deus entrou sobre ele e lhe deu força. Em outras passagens, já fala, empossou sobre ele, né? Sim. Aí vem, e ele matou um leão como se fosse um cabrito. Aí vai. Aí o Espírito de Deus, só estou adiantando, eu acho que não, mas não estou falando. Vamos seguindo aí a história. Quando ele foi preso. Aí ele estava o quê? Amarrado. Mas a Bíblia fala, e o Espírito de Deus entrou sobre ele, lhe deu força, de forma que as cordas ficaram igual linha. Quer dizer, Tem sentido. Com Tem certeza. sentido. toda vez que acontecia alguma coisa com ele, você pode ver que a expressão Espírito de Deus vem, que o condiciona a ter força. Sim. Então é importante a gente ver, por isso que alguém fala bem assim, de onde a resposta da... Quem foi que falou que a Tainá. força... Tainá Tainá, falou que a sim. força era do Espírito Santo? Sim. Por isso que foi bem dito que a força era impulsionada pelo Espírito Santo. Quando vinha alguma coisa, você vê, matou 1000 homens, aí pergunta assim, aí o Espírito de Deus entrou sobre ele e lhe deu força. A palavra impulsou, impulsionou, é o mesmo sentido de lhe deu força. Então, aí a gente vai andando no caminho. Faz muito sentido. Faz muito sentido, e aí prova que dependia do porte físico dele, Não. se ele era forte, se Não. ele era magro, se ele... A gente acredita que ele era forte. Todo mundo fala Sansão. Você acha que era mais? Não quer Talvez dizer. fosse, né? Mas não- o fato é que essa força provinha do Espírito Santo Verdade. Não os seus músculos. e não seu Não músculo. necessariamente ele tinha que E ter. não necessariamente tinha que ter, né? Então, muito interessante. Eu tenho aqui muitas pessoas aqui, né? Deixa eu ver aqui onde eu li. A irmã Clarice está com a gente também. Amém. Sempre com a gente aqui, a irmã Clarice. Mande suas perguntas também, seu comentário, irmã Clarice. O irmão Milton também está aqui, né? O irmão Milton diz assim como Adão deu ouvido à serpente através da mulher e teve o afastamento de Deus, também Sansão fez o mesmo e teve Deus se afastado, logo perdeu suas forças. Nós vamos... Belo comentário do irmão Milton aí. Dê logo um alô pra ele aí, pro povo de Porto Seguro. Irmão Milton, Porto Seguro, cidade da praia, né? Foi demais. Então, seguindo nesse sentido, onde a gente vinha falando que o pastor Edson até citou sobre a promessa que feita aos pais, mas que não foi para os pais e sim para Sansão, né? Existia, como foi dito aqui, existia o bônus daquilo que ele recebeu, mas existia o ônus também, que é a renúncia, né? A renúncia de algumas coisas que os outros não precisariam fazer, mas ele precisaria fazer. Verdade. Mas em contrapartida ele tinha o bônus disso também, né? E seguindo para Juízes 14, que a gente concluiu aí o 13, diz assim, desceu Sansão a Timnate, né? E vendo a mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse, vi uma mulher, a pronúncia é essa mesmo? Timnate que eu tô falando? E vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. E aí entra justamente o que o pastor Edson disse aqui, porque assim, eu li aqui Juízes 14, 1 e 2, e aí os pais dele, né, se revoltam, porque, pô, será que não existe mulher aqui para você ir procurar uma... Já começa a intervir, né, na vida, porque sabia que ele não era para se envolver com mulheres estranhas, né? Até porque Deus já tinha falado tudo para eles, né? Exatamente. Então, assim, aí seguindo aqui, ele diz que não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre teu povo, para que vais tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos, e diz Sansão ao teu pai, tome essa porque ela agrada aos meus olhos. Meus olhos. E aí talvez agora começa o grande problema de Sansão, né? Eu quero abrir um parênteses aí nessa colocação que você colocou, né? Sobre os meus olhos, né? Quando muito fala assim, não, mas Sansão não teria que ir lá encontrar com a mulher
né, dos filisteus para poder se casar, mas quando os pais que ouviram a voz de Deus, como foi colocado aqui, e entenderam que Sansão não era para se misturar com pessoas estranhas, eu continuo acreditando que não era para ele se encontrar e casar com uma estranha. Sim. Só que ele tomou a decisão dele, aí volta lá o início da Bíblia que fala sobre o seu, né? O homem tem seu livre-arbítrio, né? Então ele disse assim, mas é a mulher que eu escolhi aos meus olhos, essa eu amei, essa eu quero. Então ele não perguntou duas vezes para os pais, ele só falou, mas essa eu quero que vocês vão falar, porque essa eu escolhi, essa os meus olhos viu e se agradou. Então é uma situação que vamos debater aí bastante, né, que deixa um pouco aí para entender que a escolha de Sansão já não começou boa nesse momento, quando ele já não ouviu seus pais e já tomou decisão própria. E só para frisar um pouquinho, para não tirar um pouco a responsabilidade de Sansão, né? Porque a gente sempre fala os pais de Sansão, e no último versículo do capítulo 13 que a gente passou, no 24 e 25, diz assim, depois teve essa mulher um filho a quem pôs o nome de Sansão, o menino cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito Santo começou a excitá-lo. Ou seja, existia um contato antes disso, já existia um contato do Espírito Santo com Sansão. Sim. Já não era mais uma fala de pai para filho. Não. Né? A gente precisa colocar isso para começar a botar a responsabilidade de Sansão, né? Porque Então, de fato Sansão já entendia a sua responsabilidade no contexto. porque ele foi visitado pelo próprio Espírito, o Espírito Perfeito. incitava. Então, assim, não existia mais aquele, eu tô vivendo a promessa que foi dita aos meus pais. Não, eu tô vivendo algo já direto com o próprio Espírito, né? Então, Não é a questão de que os pais contaram uma história para ele. Agora já é uma história vivida entre ele e o próprio Deus. exatamente. Esse julgo desigual que falamos aqui semana passada também, né? Isso acaba trazendo ruínas, né, para a vida, tanto de Sansão quanto de outras pessoas que acham, não, mas vai dar certo, mas a gente improvisa, a gente dá um jeito. E esse jeito é muito raro você pegar um caso que realmente dê certo. E os relatos engraçados que assim, ele procura alguém que agradava os olhos dele nas Filisteias. Dá a entender algumas pessoas que estão em casa aí assistindo, falam, mas será que no meio do povo dele, as mulheres, será que não eram tão bonitas? E muito pelo contrário, né? As mulheres israelitas, elas são consideradas como uma das mulheres mais bonitas, né? São muito, assim, fisionomicamente falando, são mulheres belas, bonitas, e mesmo assim ele preferiu ir para uma outra região, né? É verdade. A questão das escolhas, evangelista, na verdade elas são muito importantes no contexto histórico de vários personagens bíblicos. E como as histórias que a gente tem tratado aqui, elas têm se entrelaçado, às vezes quando a gente escuta uma, a gente começa a entender a outra. A gente falava muito de Diná e falava sobre as escolhas de Diná e o porquê de coisas terem acontecido através da sua escolha. Com Sansão não é diferente. Então, assim, eu acredito fielmente que o que tinha de acontecer no final sobre o julgamento de Sansão sobre o povo iria acontecer porque ele era escolhido. Agora, a maneira com que isso se dirigiu partiu muito das escolhas de Sansão. Exato. Né? É a conhecida ação e reação. Reação, é verdade. Sansão, ele seguindo essa história aí, os pais dele repreenderam, né, Sansão em relação, mas você não achou, não tem mulher aqui não, no meio dos filhos aqui pra procurar lá, mas o cara não foi teimoso, né, seguiu adiante, o versículo 5 diz aqui, Sansão desceu com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. E aí entra aquilo que o evangelista, né, citou aqui, porque diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, Foi no momento. entendeu? Então o evangelista citou algo muito interessante aqui. Será que Sansão andava o tempo todo forte daquele jeito? Ou foi só de momentos em momentos, né? Quando o Espírito se apossava sobre ele, né? Porque justamente isso aqui, ele vem um filhote de leão, e aí o Espírito do Senhor se aposta dele, e ele com as próprias mãos, né? E dá para entender bem mais claro aí que a colocação aqui de Edmilson foi muito interessante. Foi interessante. Se você observar, né?
Nem sempre ele estava com toda a força a todo momento, né? Porque Deus, a força era de Deus. Então Deus derramaria na hora que ele quer, na hora que ele precisa, na hora que ele quer usar. Ele não vai deixar para, como falar assim, eu acabo usar de qualquer jeito, né? Então na hora da precisão, Deus fala, agora eu estou, né? É verdade. E você vê, Sansão, ele já foi ele foi teimoso, né? Quando os pais dele exortam ele ali. Mas ainda assim o Espírito do Senhor, logo mais à frente, aposta dele, né? Ele teima lá, mas ele vai e o Espírito... E cumprindo a nossa missão evangelística aqui também, né, que é a nossa intenção, através de tudo que falamos, eu quero trazer à tona um comentário muito interessante do evangelista Laio, que falava sobre a questão da vaidade de Sansão por ter esse tipo de força, que obviamente não era comum. Era para ele, na época ninguém tinha aquela força que ele tinha. Então, embora ele não estivesse todo o tempo com aquela força, em alguns momentos era com ele que acontecia. E eu acredito realmente que isso trazia vaidade. Tanto é que a maneira com que ele brincou com isso levou ele à derrocada. Verdade. E como eu disse, cumprindo a nossa missão evangelística, é para que a gente possa entender o que a gente fala muito comumente sobre ninguém ser super crente, né? Ninguém ser tão especial a ponto de brincar com as coisas de Deus. Porque quando Deus nos permite algo, de fato é para que a gente cuide com cuidado. Até porque tudo que Deus lhe permite tem um sentido, tem um porquê. Nada é por acaso. Tem sempre um propósito de Deus por trás de tudo que ele faz. Então que a gente possa dar realmente atenção a tudo aquilo que nos é apresentado através de Deus. Não brinque, porque tem algo muito importante por trás disso. E outra coisa também, como eu disse, embora ele não obtivesse a força, mas o que é interessante é o seguinte, para que a força viesse, era só clamar. Ele tinha esse acesso muito Então, fácil, né? Ele falou, clamou, Deus, eu preciso. Então, para mostrar, aí o Espírito Santo descia. Isso é a simbologia de hoje. Quer ter o Espírito Santo? Qual que você tem que fazer? Clamar. Clamor. Olha, eu clamo, o Espírito Santo desce. Talvez não naquela proporção, né? Mas desce. Não é verdade? É verdade. É interessante que Edmilson colocou, porque o Deus da época de Sansão continua sendo o nosso Deus de hoje. Sim. E será o Deus eternamente. Então, sempre eu digo isso. Deus não mudou. Então, nós nunca podemos negligenciar de achar que nós não temos, que nós não podemos, não. Agora sim, quando Deus escolhe alguém para a sua obra, Deus também separa algo especial para aquela pessoa. A de Sansão foi a força. Cada um de nós temos algo de Deus, que quando Deus nos escolheu, porque não foi nós que escolhemos a Deus, mas sim Deus nos escolheu, então Deus deu algo de especial para nós. Nós temos que entender o que recebemos de Deus e cativar aquilo que recebemos dele, para não perder por facilidade, né? Para não jogar fora, para não... É uma coisa especial que Deus nos dá, que cada um de nós tem um dom, cada um tem... Então, a gente saber zelar daquilo que Deus nos dá, né? Então, Sansão foi a força. Outros outros dons, né? É um dom de cura, é um dom de profetizar. E sim, várias coisas Deus dá ao homem, que ele escolhe. Porque Deus não vai escolher um homem para servir e deixar ele sem nada. Você acredita nisso? Ele não vai escolher um homem para lhe servir e deixar ele vazio. Automaticamente, quando Deus escolhe um homem para o servir, quando se fala homem, né? Vou colocar... No contexto geral, que né? é homem e mulher. As mulheres começam o ciúme, acham que só os homens, né? Então, quando Deus escolhe uma pessoa para o servir, Deus não deixa ele vazio. Porque Deus sabe que a partir da escolha, essa pessoa já vai começar a ser perseguido. Então, Deus já prepara e dá algo especial para ele. Só que nós temos que entender o que recebemos de Deus para usar aquilo que Deus nos deu. Então, isso é uma parte interessante. Né? Eu posso fugir um pouco? Tá me coçando. Pode. Deixa eu falar. É que Edinho falou uma coisa assim que meu coração se palpitou. Deus que escolhe, né? Agora, olha só que coisa maravilhosa. Eu não poderia deixar em branco isso. Agora, assim, como é a escolha de Deus? Né? Deus escolhe. Agora, se eu perguntar como é a escolha de Deus, como é que Deus nos escolhe? Né? De qual maneira? Porque se eu falar assim, Deus nos escolhe, e as outras pessoas que fazem coisas ruins, então não foi escolhida, né? Aí
Pronto. Como é a escolha de Deus? O gostoso é isso. Que Deus escolhe num olhar da onisciência. Como assim? Ele olhou assim para o pastor Eder e falou, e Deus já sabe que você vai ser firme até o final. Então a escolha é sua. Ele te escolheu. Então se você está diante de Deus, Deus te escolheu. Mas como foi a tua escolha? Deus já viu o seu fechar de olhos, o seu suspiro final, você falando, Deus, entrego a ti a minha alma. Deus viu isso, então ele te escolheu, porque ele já sabia que você ia estar firme até o final. Então a escolha de Deus é mediante o nosso sim. Amém. Então isso é maravilhoso. Ô, evangelista, só bem rapidamente aqui, para tentar se ajuntar com essa fala tão maravilhosa que talvez nem precisaria disso. Mas é interessante como as coisas vão se encaixando e, se não me falha a memória, a referência bíblica para o que nós estamos falando é o Evangelho de João, capítulo 16, versículo também 16. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. E o que é mais interessante é que o versículo prossegue dizendo, e vos nomeei para que vades e destes fruto e o vosso fruto permaneça. Então está dentro do que o evangelista falou. A escolha é de Deus, mas sempre imaginando dentro das atitudes individuais de cada um. Verdade. Benção demais colocado aqui, né? Nós vamos seguindo. Na verdade, nós temos essa caminhada aí. Sansão, ele após esse episódio aí, né? Ele do leão, ele se encontra ali com... Ele vê a mulher, né? E a Bíblia fala que os seus olhos se apaixonam por ela, né? Aqui, versículo, para vocês terem a referência, Juízes 14:7 diz assim, desceu e falou aquela mulher e ela agradou os olhos de Sansão. Então esse percurso aqui, até por nosso tempo, eu vou pedir ao evangelista Edmilson que faz um relatozinho desse percurso dele, até ali desse percurso dele na volta aí, pra gente começar a contar a história dele de fato com Sansão, né? Se a evangelista puder fazer esse relato Ele voltou, pra gente. né? Sim. Olha só, ele foi e naquele momento ele marcou o noivado. Sim. E voltou, que geralmente o noivado, a preparação de uma casa, era na média de 1 ano, né? Que a pessoa vinha o casamento. Isso. Então, ele foi, marcou o noivado e veio para a sua casa. Agora, no caminho, o que aconteceu? Encontrou o leão. Encontrou o leão. Aí, quando o leão veio em cima dele, ele clamou ao Senhor. O Espírito de Deus foi... Ah, não. Isso foi depois. Isso foi antes. Isso foi antes. Pronto. Eu quero chegar. Aí ele foi para lá. Isso. Quando ele voltou, Encontra... tinha o que dentro do leão, na boca do leão? Nas mel, né? Um abelha enxame com de mel. abelha, né? Agora eu vou fazer um questionamento. Ele pegou o mel, levou para sua casa, né? Sim. E não contou pro seu pai que tinha matado o leão. E Verdade. de onde vinha o mel? Agora eu quero saber por quê. Interessante. Porque ele não contou. Porque alguém falou, ó pai, eu achei mel, eu matei o leão, ele veio me matar, aí Deus me ajudou, eu matei esse leão, Deus é comigo, eu não poderia fazer É isso. um grande feito, né? Um grande feito, É. mas por quê? A Bíblia fala assim, ele não contou aos seus pais. Fala, verdade. Eu quero que vocês me Eu falem tô agora. doido pra contar. Eu tô doidinho pra responder, mas tá tão bom que eu Queremos quero ouvir. que você responda. Que pergunta interessante do evangelista. Por que é que ele não contou? Porque eu vou ser sincero. Se eu matasse um leão, eu ia contar pra todo mundo. Por que ele não contou? É verdade. Bem interessante isso, né? Ele volta, encontra ali e a Bíblia fala que ele sai, né? Ele come desse mel e dá para os pais também, né? Já no percurso ele oferece ali, mas ele não conta. Agora eu fiquei também curioso aí para saber por quê. Legal. E aí, por que ele não conta? Mande sua resposta aí, depois o evangelista vai esclarecer isso pra gente. Mas foi muito interessante essa passagem de Sansão. E ele chega de fato ali. Ele faz e eu vou pedir ao evangelista Laio para citar esse relato, que é quando
ele faz meio que uma aposta ali, né, evangelista? Com o pessoal, ele chega, né? Nós só vou dar referência para o pessoal acompanhar a gente. No Juízes... Versículo 12. Versículo 12 e 13, ele faz meio que uma aposta com o pessoal, eu vou pedir a evangelista. Não é nem uma aposta, ele, para os convidados da noiva, né, na verdade não era nem amigo dele, amigos da noiva, e ele propõe um enigma, né, Sim, ele falou, ó, vou contar um enigma aqui, e se vocês acertarem o enigma, eu vou presentear vocês com 30 roupas de linho, e caso vocês não acertarem, vocês me contam. Então vocês têm 7 dias aí para me contar esse enigma, e a festa vai correndo e os camaradas ficam curiosos. E tentam... Quem não queria ganhar? Quem não queria ganhar. E então eles conversam com a noiva, né, de Sansão e falam, ó, tenta descobrir qual é o enigma para que a gente pode contar. E ela vai meio que perturbando ele, me conta, meu amor, me conta. E ele, não posso contar, não posso. Aí a Bíblia fala, né, que chega uma hora que ele perde a paciência, né, de tanto ela insistir no versículo 17 do capítulo 14. Então ela conta ali, ele conta o enigma para ela, achando que ia ficar só entre o casal. Aí ela... conta o enigma para os convidados, aí no dia lá os convidados revelam o enigma. O enigma foi esse, então o Sansão ele fica enfurecido, né? Ele sai da cidade, vai até outra cidade e mata ali cerca de 30 homens, tira as roupas porque ele estava revoltado, né, com a situação, porque as pessoas, porque a noiva dele meio que traiu ele, né, em palavras. Então, no evangelista, ele fica revoltado, mata 30 homens, pega as vestes e paga ali a aposta. E isso gera um rebuliço danado. Vou deixar para vocês falar esse... Agora, evangelista, é isso que me traz um pouco de dúvida. Não de dúvida, assim, mas... choca um pouco com aquela questão, né? Porque a gente viu há pouco sobre o leão que o Espírito de Deus desce sobre ele, sim, né? E ele, o Espírito de Deus se aposta dele e ele vai e mata aquele leão. Nesse caso, ele faz esse enigma que o evangelista citou. A mulher revela esse enigma que não era para revelar, ele furioso desce e mata 30 homens. Como é que sucedeu isso? O Espírito se apossou dele de novo? Nessa revolta dele? Como é que... Ele foi até a cidade de Aslalon, né? Ele saiu da cidade, foi revoltado, mas o Espírito Santo de Deus, como não sei, desceu sobre ele. E ele... Ou foi a força própria dele, aí agora que se diz se era forte ou não é. Aí gera dúvida. Será que ele tinha pelo menos um músculozinho, pelo menos para 30 homens? Na verdade, pra 30 já não é o músculo. Na verdade, o versículo 19 é bem claro, sim, não tem pra onde correr. Ele falou, então o Espírito do Senhor apossou sobre Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu para os seus convidados lá, né? Deu para... Exatamente. Então, na verdade... Foi o Espírito do Senhor. Foi. Agora, sabe o que é interessante? Interessante é que, analisando a história de Sansão, e a gente vai ver mais na frente, que isso se repete. Quando eu digo isso, é a questão dele não suportar guardar o segredo que deveria guardar. Dá-nos entender que Sansão, ele suportava a tudo, menos ao charme de uma mulher. Ela era fraca. Pediu com jeitinho, ele revelava. Ele revelou o enigma aqui, vai revelar coisa lá na frente. O irmão Milton ele diz assim, quando Sansão encontrou o leão, o Espírito de Deus desceu sobre ele. E quando ele encontrou a mulher e se apaixonou, o que fez o Espírito de Deus? Essa pergunta vou jogar pra vocês aí, porque eu não sei não. Vocês entenderam mais ou menos essa pergunta do irmão Milton? Quer responder, evangelista? É que assim, já interligando duas coisas juntas. Sim. A questão do Espírito Santo ter entrado e ele derrotou 30 homens, né? É que quando nós falamos da ação do Espírito Santo, ele acontece hoje. Vamos imaginar que nós temos o Espírito Santo. Vamos imaginar que você canta, você tem uma voz boa, irmão pastor Essa, não tem? Quem que te conduz? E você acha que isso é uma coisa sua? Vem através do Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza disso. Com certeza. Mas vamos imaginar que você... aconteceu alguma coisa lá, você errou. O Espírito Santo não vai te tirar esse seu dom assim, não.
O Espírito Santo, ele é tardio, não é igual o homem, não. Que o homem, a pessoa errou, não, te retiro. Não, o Espírito Santo, ele veio para, igual nós estamos aqui, o Espírito Santo vai estar trabalhando na nossa vida, vai estar trabalhando no nosso coração, se arrependa. Eu estou contigo, eu que te dou força, eu que te sustento. O homem não, quando você erra, o homem se afasta em seguida. O Espírito Santo vai dando chances, vou estar com você. Você vê que o Espírito Santo, o Espírito foi afastado de Sansão, depois de inúmeras tentativas de falar com ele. Você está errado, se corrija. Da mesma forma, agora voltando ao irmão Milton. A questão de ele estar com o Espírito Santo e fazer algo errado, isso é questão do livre-arbítrio. Ele estava com o Espírito Santo. Quantos homens de Deus, homem de Deus, vou colocando hoje. Né? Como Davi e outros, né? Na e época, outros. E hoje. Né? Até hoje, pastores, homem de Deus, prega, aí cai. Foi o Espírito Santo que conduziu? Não. Então, a questão é uma separação. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Mas existe o livre-arbítrio, que aí Deus já não vai interferir. É porque, assim, ainda que o Espírito de Deus descesse sobre Sansão para lhe dar força, a ação era de Sansão também, né? Até para matar os 30 homens, a ação foi dele. Se o Espírito de Deus descer sobre ele e falasse, eu não vou descer e matar os 30, existia o poder de decisão. Talvez existisse algum, como é que se pode dizer, algum reflexo em relação à tomada de decisão dele, né? Mas assim, que ele podia decidir, eu não vou descer e matar os 30 homens, assim como o evangelista fala a mesma coisa. Ele decidiu, não foi uma... Para mim colocar assim, a decisão foi dele, que é a permissão de Deus, Sim. Né? Porque Deus usava ele, como Edmilson colocou. Muitas pessoas condenam as pessoas no primeiro ato. E foi uma colocação muito importante para nossos dias de hoje. Principalmente homens e mulheres de Deus que fazem a obra de Deus. Eu estou colocando porque esse programa é muito interessante a gente encaixar essas coisas também, né? Claro, muito importante. É muito fácil o homem de Deus fazer 100 coisas certas. Agora, quando ele faz uma errada, aí ele já está condenado pelo homem, mas por Deus não. Deus não. Então não é só assim, porque ele errou, Deus tirou o Espírito Santo dele. Imagina um homem de Deus faz a obra de Deus e nenhuma falha dele, Deus tirasse o Espírito Santo dele. Como seria a vida dele e daqueles que ele conduz? Então Deus dá tempo para ele se arrepender. Agora, se ele não procurar se arrepender, aí é diferente. Isso aconteceu, como eu coloquei, com Davi, aconteceu com muitos homens de Deus que falhou grandemente, mas Deus deu tempo para eles se arrepender, os homens se arrependeram e continuaram sendo homem de Deus. Então, muito colocado, o que ele me colocou, para as pessoas entenderem e não querer criticar as pessoas no primeiro ato, porque a pessoa errou, porque a pessoa fez, um homem de Deus, uma mulher de Deus, fez 100 coisas certas, tá certo. Errou, tá certo? Não, tá errado. Mas nem por isso também tem que condenar a morte aquela pessoa, porque ele tem direito do perdão. Agora, se ele continuar toda a vida errando, vai acontecer igual chegou o momento que Deus tirou o Espírito Santo de Sansão. Porque de tanto erro que Deus falou, não, rapaz, agora chega, né? Basta, né? Basta. Além do que, pastor, tem outra coisa interessante, que é o propósito de Deus a ser cumprido. É Porque se a gente imagina que no ato do erro, Deus retira tudo aquilo que foi prometido, até o propósito de Deus é estacionado ali. E os propósitos de Deus têm que se cumprir. Então, analisando isso, eu até volto um pouquinho sobre um assunto que a gente falou bastante, que assim, o irmão Milton perguntou aqui em relação a quando ele se apaixonou pela mulher. Mas como ele não retratou qual mulher, e diga-se de passagem, Sansão se apaixonou por algumas, né? Tem uma história que chama muita atenção, que é o primeiro relato, a primeira mulher em que ele tem um contato, que é aquela que ele se apaixona, que é a Filisteia. O que acontece naquele momento ali? Os pais alertam, essa não é boa. Isso. E os pais já alertaram porque o próprio Deus já tinha designado que não deveria. Mas ele, com sua tomada de decisão, ele determina que é aquela porque ele e ele fala, né? Agradou aos meus olhos. Ou seja, é de responsabilidade dele. Mas, por trás disso tudo, também tem os propósitos de Deus a serem cumpridos. Deus precisava de utilizar ele naquele momento, naquele local. Exatamente. Né? A irmã Jamile diz assim, o que afasta o Espírito Santo de nós é o livre-arbítrio. Nossas escolhas nos aproxima ou nos afasta de Deus, né? Bem colocado pela nossa irmã Jamile Rezende. Irmão Milton
Diz aqui maravilhosa resposta. Amém. Dada pelo evangelista Edmilson ali. E ninguém respondeu ainda a outra, né? Porque ele não falou, né? É verdade, não respondeu. Quer colocar, evangelista, ou deixa um pouquinho pra frente? Mais adiante. Deixa né? mais adiante. A gente, o evangelista citou aqui, ele desce, né? Isso. Ele desce, Aí ele mata, os 30 homens volta, e aí para pagar. Ó, tem uma situação com a esposa aqui, né? Porque é a situação complicada. Na verdade, como eu falei nisso, a falta de controle e de sanção é o que mais prejudica ele no decorrer da vida dele. Ele perde o controle muito fácil. Você vai ver que ele perde o controle muito fácil. Então, assim, ele mata esses homens. Aí, depois ele fica... o sogro dele, né? Pega a mulher dele e dá para um amigo dele e impede ele de ver a mulher. Fala, não, ó, devido aos acontecimentos, então você tem a mais nova aí, ela não é bonita, casa com ela. O que Sansão faz? Poxa, acabou de cometer ali, né? Matou brutalmente 30 homens. Era para ele ter... Ele novamente perde o controle. Ele sai desesperado, né, evangelista? Pega ali 30 raposas, amarra, né, um pano, né, sobre o rabo das raposas, coloca fogo e manda queimar ali todas as plantações dos filisteus. E mais uma vez ele perde o controle e isso causa a morte do pai e da mulher que seria dele, né? Quando os filisteus, para se vingar, é vingança atrás de vingança. Sim. Os filisteus pegam a mulher e o pai da mulher e matam. no caso, a que foi dada ao amigo dele morre também, Morre né? também. Morre Exatamente também, com o né? pai. Isso aí já está no capítulo 15, entre o versículo 1 e o 8 ali, fala bastante sobre isso. Então, assim, vingança atrás de vingança. Ele perde o controle, os filisteus matam e ele vai matando. E, assim, tudo porque eu venho dizendo desde o início. Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo, mas faltava um pouco de cabeça. Sempre eu tenho colocado. Ele fazia muita meninice, ele brincava demais. Pela sua força, pode ser, pela sua força, pelo aquilo que Deus deu. Ele não soube usar, a verdade é essa, Sansão. Ele não soube usar uma coisa tão importante que Deus deu para ele, que foi um dom importante. Por isso que eu falei há pouco atrás e volto a frisar nessa mesma coisa. E só para concluir a minha fala aqui, pastor, Sim. isso serve como lição para a gente, porque assim, muitas vezes nós somos confrontados no dia a dia, em trabalho, na própria igreja, em todos os lugares nós somos confrontados, e o que a gente precisa é o quê? Cabeça, ter controle. Porque se a gente perde a cabeça e parte logo no sangue quente, acontece o que aconteceu com Sansão. Aí quando você vai pensar, você já fez. Aí o que você já fez já tem consequência. E consequência em cima de consequência foi o que Vira uma aconteceu bola com de Sansão. neve, né? Então às vezes a gente precisa respirar 2 vezes. É no trânsito, é no trabalho, é em qualquer lugar. Você precisa muitas vezes ter que engolir calado ali e falar, não, peraí. Porque senão a gente acaba se atrapalhando, como Sansão, que foi um homem que, ao meu ponto de vista, pelo encontro no início ali que os pais dele tiveram com Deus, era alguém que tinha tudo para dar 100% certo na vida, era alguém para ter uma história extraordinária, tanto que nos dias atuais você não vê muitos pais colocar o nome dos filhos Sansão, você vê Davi, qual é o nome do seu filho? É Davi, Pedro, é Tiago, mas Sansão, você conhece algum Sansão? É muito raro, né? Era um homem que tinha tudo para dar certo e acabou. Boa pergunta. Você conhece algum Sansão? Uma coisa interessante para completar que você falou da explosão dele. A Bíblia tem uma parte que poderia ser para ele, como é para nós, né? A Bíblia fala bem assim: ireis, mas não pequeis. A Bíblia está mandando você irar? Ireis, mas não pequeis. Isso quer dizer que você pode ficar até irado, que é comum do ser humano. Mas o problema não é a ira, é a conclusão da ira. Irou, Senhor, me perdoe. Senhor, eu não posso fazer isso. É algo que não tinha, ele ia as consequências, né? É verdade. Parece até controverso se tratando do contato de Sansão para com Deus. Porque por vários momentos ele busca esse contato e o Espírito Santo se apossa dele. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que tem esse contato tão maravilhoso com o Espírito Santo também é alguém que não tem autocontrole algum, né? É verdade. Sansão teve esse probleminha de autocontrole aí. Eu vou adiantar a história aqui, porque a gente só tem 14 minutos. E a gente precisa
citar algumas. A gente focou um pouco na vida de Sansão, de fato, porque assim, é muito massificado já nas histórias Sansão e Dalila, né? Eu digo assim, já é muito massificado Sansão e Dalila, e de fato, às vezes as pessoas não focam muito na história de Sansão, né? E às vezes, a gente até citou, o pastor tinha até falado aqui em off aqui, a história de Sansão é muito ligada a Sansão e Dalila. Quando você fala Sansão, a pessoa já liga logo Dalila. Então, às vezes, por isso que a gente focou um pouquinho nessa trajetória dele, né? Mudar um pouco Então, o que aconteceu é o seguinte, Sansão faz isso aí, e aí o povo fica desesperado ali, o próprio povo dele, né? Diz assim, mas moço, você não sabe que o povo dos filisteus, que os filisteus têm um poder enorme sobre nós, que eles vão vir aqui, o que a gente pode fazer para diminuir essa situação, né? Aí o povo pega Sansão ali, Sansão se permite, né? Porque também se Sansão quisesse ali... Não iria. Então, eles descem ali e fala com Sansão, o próprio povo dele, né? Sansão, você cometeu algo, desceu, matou... na verdade, não é nem matar, botou fogo ali, né? Como o evangelista lá tinha dito, colocou fogo, o povo filisteu ficou irado. E aí o povo pega Sansão, amarra Sansão, o próprio povo dele amarra e fala, a gente vai te entregar na mão dos filisteus. Porque aí o que acontece? Pelo menos a ira deles não cai sobre nós, né? Você se vira com o seu Pague com o seu erro. Aí no versículo 11 do capítulo 15 diz assim, no capítulo 12, na verdade, diz assim, descemos, o pessoal fala com ele assim, descemos para te amarrar e te entregar na mão dos filisteus. Aí Sansão pede para que o próprio povo dele não cometa o mal contra ele, né? E o povo diz assim, fortemente te amarraremos e te entregaremos, porém de maneira nenhuma te mataremos. Então a intenção do povo não era matar Sansão, não era uma ira de fato com Sansão, era se livrar da ira dos filisteus, né? Ele pega ali, amarra com as cordas novas e entrega Sansão aos filisteus. E aí vem uma história muito famosa, né? E o evangelista Edmilson tinha até citado antes sobre... Eu acho que foi esse Edmilson que citou sobre a queixada de jumento. Ele... Não foi sobre as cordas que o evangelista citou. Ele, assim, o espírito se aposta de uma maneira tão extraordinária, né? Que aquilo vira uma linha. Os homens, no versículo anterior diz assim, que os homens falam, nós vamos te amarrar fortemente. Exatamente. Então não foi uma enganação não, bota aqui uma cordinha aqui, um negocinho. E quantos homens foram lá buscar ele? 3.000, né? 3.000 homens. E na verdade ele se permitiu, porque eu acho que nem esses 3.000 homens daria conta. Assim. Será que tava tremendo os meninos? Foi assim, ô Sansão, pelo amor de Deus. Agora, interessante, Luan, nesse relato aí, que nós vamos entrar agora sobre um grande ato de Sansão, humanamente falando, porque é praticamente impossível que um homem com suas forças venha a ferir 1.000, mas no caso dele a gente sabe que não foi humanamente, né? O Espírito do Senhor mais uma vez se apodera dele. Exatamente. Né? E é interessante até que, mesmo que neste momento haja o Espírito do Senhor se apoderando dele, ele mais uma vez volta a ferir mais um dos princípios que lhes foram deixados. Porque a Bíblia é clara ao dizer que ele fere os 1.000 homens com... Uma queixada de jumento. Se era uma queixada, era uma ossada de um jumento morto, que ele não deveria ter contato. Então é importante frisar isso. Mas o que eu quero chamar a atenção realmente é sobre o que acontece após o momento que ele mata 1.000 homens. Porque mesmo estando apoderado do Espírito do Senhor, Sansão chegou ao seu limite, humanamente falando. Então essa atitude quase o levou à morte. Veja só que mesmo naquela situação, ele chega ao seu extremo do seu limite, que ele fala para o próprio Deus. Então agora morrerei eu, pois agora tenho sede e cairei na mão desses incircuncisos. Imagino eu que ele feriu 1.000, mas se tivesse mais 500 ele não aguentava. Sei lá. Não, ele já estava no limite. Ele estava no seu limite. Só que, como já foi dito, a força não vinha dele. Não vinha Se quisesse renovar para mais 1.000, para mais 1.000, para mais 1.000. Renovava até para mais 10.000. O que eu acho interessante dessa passagem
é que a gente fala assim, Sansão não sei o que, Sansão descumpriu isso, Sansão descumpriu aquilo, e aí ele tá ali morrendo de sede, vai me permitir morrer aqui, aí Deus pá, fende uma rocha E dá água pra ele. Aí você percebe o tamanho da intimidade que o homem tinha com Deus, porque imagine ele, Senhor, eu fiz tudo isso, matei 1000 homens aqui, feri 1000 homens aqui, e vou morrer de sede? Imediatamente, você pode verificar aí, né, no versículo 19 do capítulo 15, então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu dela água, e bebeu e recobrou o seu espírito e reanimou-se, e por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Lei até os dias de hoje. Então você percebe que o camarada... Mesmo atrapalhado, mas tinha uma intimidade. intimidade com Deus. Não dá pra simplesmente clamar a Deus assim e Deus fender ali pra dar água pra ele sem que tenha E essa o intimidade, né? propósito de Deus também era muito grande. Era né? muito grande. Tem essa questão também. Além da intimidade dele por ele ser um próprio escolhido pelo próprio Deus, o propósito de Deus era muito grande. Então, assim, independente daquele contexto, haveria de se cumprir o que Deus É que eu propôs. acredito assim que Deus ele tinha um propósito muito grande com Sansão. Sim. Mas não de fato assim o propósito de Deus, porque o propósito de Deus eu acredito que se cumpriria com qualquer um. Se não fosse com Sansão, Deus cumpria com o outro, mas o propósito dele não ficava sem se cumprir. Só que eu acho que Deus tinha uma relação mais íntima com Sansão Teve nesse uma promessa dia, com ele, né? Uma E promessa porque, com ele, Na né? verdade, a promessa foi ligada diretamente a ele, A né? Sansão, né? Por isso que esses Ou propósitos... seja, meu iam vir propósito a vai partir cumprir, dele. mas eu quero que você Exatamente. cumpra esse propósito, né? Eu quero que você trilhe esse propósito pra mim, né? Muito interessante. Vamos entrar agora no último capítulo, porque estamos terminando aqui. Foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela, Juízes 16. E foi dito às algazitas, Sansão entrou aqui, cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se à meia-noite, e à meia-noite levantou e arrancou as portas da entrada da cidade. O pastor Hélio citou isso aqui. Será que o homem era fraco? Arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras. Foi tudo, viu? Saiu, Levou o que tinha levou pela o que frente. tinha. E juntamente e com as trancas, tomou, pondo em seus ombros e levou para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, cujo nome era Dalila. E aí a gente vai aqui rapidamente falar um pouco sobre essa relação de Sansão com Dalila, né? Alguém de vocês vai evangelista lá, eu vou fazer um comentário, pastor Edson. Pode ficar à vontade. Na verdade, assim, quando Sansão ele tem esse encontro com Dalila, né, esse romance com Dalila, então Dalila também é persuadida pelos filisteus para tentar, desta vez, não um enigma, mas sim descobrir de onde vem a força de Sansão. E até para resumir, ela tenta Sansão por 3 vezes, uma no versículo 7, no versículo 11 e no versículo 13. Então ela sempre tentando Sansão. Sansão me conta de onde vem a sua força, e Sansão sempre vai dando um jeitinho de disfarçar com ela ali. Não, me amarre com cordas novas que a minha força some. Aí ela amarra, aí os filisteus estão chegando, ele quebra as cordas. Então ela, nessas 3 episódios aí, tenta. E o que eu acho engraçado é que no versículo 16 do capítulo 16, fala que ela importunava Sansão dia e noite para tentar descobrir de onde vem a força dele, até que ele perde a cabeça, de fato, ele perde a cabeça, ele estava tão importunado que ele chega e conta para ela o segredo. O versículo 17 fala que ele já estava de tanta mulher ficar falando, ele perdeu ali a cabeça e conta para ela, não, o segredo é esse. Eu acho que, no meu ponto de vista, eu acredito até que ele falou assim, não, eu vou contar para ela, não é possível que ela sabendo agora, ela não para. Mas aí é que tá a queda dele, né? Ela conta que se cortasse os cabelos, ele perderia a força. E aí o pior acontece. E ela tá ali, ela foi tão calculista, né? A gente tá acelerando essa história porque já estamos chegando ao nosso fim também, que já é a parte mais conhecida da história de Sansão, né? Perfeito. Mas ela foi tão calculista que todas as vezes que ela tentou, existiam homens num quarto escondido, só esperando. Se der certo, a gente pega ele. Se der certo, a gente pega. Se não der certo, faz quando for uma brincadeira, né? Faz de conta que foi uma brincadeira. E o que mais chama a atenção é porque ela tentou por várias vezes e Sansão não se atentou
que na real situação, porque ela fala, o que acontece aqui, o que faz você perder suas forças e ser subjugado, até essa palavra ela usa de forma que ele poderia se atentar, né? Que ele poderia se Luan, atentar. e colocando, se ele pelo menos parasse para lembrar do casamento anterior dele, o que aconteceu, né? Perfeitamente. Ele era uma pessoa muito desapercebida, eu entendo Sansão assim como eu falo, um homem de Deus, mas muito menino, um homem assim muito, ele não levava a sério as coisas, vê que ele desapercebeu tudo que aconteceu no primeiro casamento dele, Exatamente. que ele foi enganado pela sua própria noiva que já iria casar, né? E ele não se atentou a nada disso, né? E o versículo mais triste, o versículo mais triste que eu consegui encontrar, né, nessa história de Sansão é o versículo 20 do capítulo 16. Que o versículo 20 ele fala o quê? Sansão, depois que ela corta os cabelos, ela fala, os filisteus vêm ao seu encontro, e de fato os filisteus vinham para prender. Aí Sansão, ele levanta e fala, não, tenho a minha força. Só que o versículo fala o quê? E não sabia ele que o Senhor não estava mais com ele. Foi o fio da meada ali para ele. Foi verdade. ele falou, e não sabia mais ele que o Senhor não estava mais com Momento ele. mais triste Então da vida dele, para mim né? foi o momento mais triste ali. Imagina o homem, ele chegar ao ponto de falar, o Senhor não está mais comigo. Porque assim, Deus ele está conosco nas nossas falhas, quando a gente, Deus ele sempre está conosco, mas ali chegou ao ápice da fraqueza dele, que ele, o versículo fala, o Senhor não estava mais com ele. Então, para mim é o versículo mais né? triste. Como eu falei, da história de ele Sansão. brincou demais, que Deus chegou no limite com ele e falou, não, agora eu vou me retirar de Sansão, porque ele tá brincando Verdade. demais, né? É verdade. O versículo seguinte, né? Sansão, ele é enganado por Dalila, ele se deixou levar pela situação, poderia ter evitado, né? Mas acabou se deixando, os olhos se fechou ali por ter se apaixonado por ela e não enxergou a real intenção dela. Ela consegue enganar ele corta as tranças do cabelo dele, é uma história bastante conhecida. Os filisteus, e o versículo 21 é bastante chocante, né? Porque os filisteus pegam ele e arrancam os olhos dele, né? Então Terrível. você percebe a ira que esse povo tinha com ele, né? Os filisteus pegam ele, arrancam os olhos e fizeram descer a Gaza e amarraram em 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho. Eu percebo aqui que o povo ainda tava com medo dele, não tava? Pra amarrar em 2 cadeias de bronze. Eles não tinham certeza se realmente Sansão já estava fraco. Será que esse homem vai... E aí era mais, eu já puxou mais pra linha de uma humilhação, entendeu? Sim. Tu não é forte, então agora haja. Botou pra rodar o moinho, né? Então, Escravo, né? e virou ele de escravo. Então fez para humilhação. Tu não é forte, então agora trabalha aqui, rodando a roda aqui, né? Como um animal, né? Você bota um cavalo no antigo, né? Exato. Rodando uma roda. Então colocou ele para humilhar ele. E a humilhação dele foi muito grande, né? E tem a questão também de todo o histórico de Sansão, principalmente relacionado aos filisteus. Aquele povo sofreu muito na mão de Sansão. Sofreram. Então, quando eles tiveram a oportunidade, eles também não se limitaram na questão da vingança. Né? O ato de furar os olhos somente, deixar a pessoa viva sofrendo, já deixa bem claro o tamanho desse O versículo, retirou, o versículo né? 20, Retirou, é o verdade. versículo 24 cita exatamente o que você falou. Diz assim, ó. O povo louvava ao seu Deus, porque dizia, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Imagina. Então o povo estava de fato irado com ele, né? Agora, o que é interessante assim, de falar, só retrocedendo um pouco, falando sobre no período que raspou o cabelo, que cortou o cabelo de Sansão. Sim. É um detalhe que eu acho importante assim. Você vê que quando ele queria força, ele clamava a Deus, não é isso? Você vê que Sim. claramente a Bíblia fala que clamou a Deus. Então ele sabia que a força dele provinha de Deus. Só que você percebe na Bíblia que ele não declarava isso. Tanto é que ele falava, se fizer isso, acaba minha força. Por 3 vezes ele colocou situações que ele dizia, se acontecer isso, tira a minha força. Então, ele não estava atribuindo a Deus a força. Então, quando eu perguntei para o pastor Esther, o seu dom, você falou o quê? Provém de Deus. Ele não glorificou a Deus. E quando ele contou que era a última coisa, que ele quebrou todas as regras do Nazariato,
Ele quebrou todas, faltava quebrar essa regra. Só que se você for olhar no livro de número 6, qual era o último voto quando terminava o voto do nazareato? Era justamente com o corte do cabelo. E, às vezes as pessoas tinham durante um ano, ou um tempo que a pessoa fazia um voto com Deus. Quando terminava o voto, ele raspava o cabelo e colocava como sacrifício para queimar. Então, no momento, é como aquele momento que cortou o cabelo, era como ele teria que ter feito, só que o dele era nazareado para todo o resto da vida. Sim. O último voto dele seria isso, cortar o cabelo. Então, cortou o cabelo dele, e o nome Sansão significa o quê? Pequeno sol, e furou os olhos, tirando a luz dele. Você já respondeu aí a pergunta do irmão Milton, que eu ia lançar aqui, que ele pergunta qual o significado do nome de Sansão e de Dalila, né? Perfeito. Tem o de Dalila também. O de Dalila, na verdade, vai trazer justamente a explicação do que acontece com Sansão. Porque talvez uma indagação seja essa, mas como Sansão se permitiu, né, entregar o seu grande mistério, a fonte da sua força, para Dalila? O significado do nome Dalila significa doce, ou em seus adjetivos, meiga, delicada. Então imagina-se aí que não era qualquer pessoa, né? E outra coisa, eu disse aqui em um outro programa que grande parte desses significados de nome vem de fato da forma com que a pessoa se apresentava ou situações em que ela vivia. No caso de Dalila fica claro o porquê dela ter conseguido arrancar esse segredo tão importante de Sansão. É verdade, bem colocado aí, respondido ao irmão Milton, né? O evangelista Edmilson colocou bastante interessante essa situação aqui também, de Sansão, né? Dele, neste momento, parecer que ele estava tão acostumado com essa força que ele tinha, que acho que ele achou que provinha dele mesmo, né? Começou a esquecer um pouco que essa força provinha de Deus. E sobre o cabelo, bem colocado aí também, porque é como se quebrasse ali, né? Como é que fala? Uma ligação que ele tinha, sim, com o propósito dele, né? Cortou ali, findou ali aquela... Belo, né? Então, Sansão, o povo faz a festa ali, manda chamar Sansão, porque agora tá todo mundo feliz, o Sansão tá acabado, cego, né? Sem forças. Então o povo manda chamar Sansão e coloca Sansão ali na roda, naquela festa ali, amarra ele prende ele, a Bíblia aqui em 25 diz assim, em 25 do 16, diz assim: sucedeu que alegrando seu coração mandou chamar Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere que brincava diante deles e fizeram estar em pé entre a coluna. Exemplo de um tolo, né? Como um tolo. Usou ali como um qualquer, vamos bobo da corte, o bobo da corte, vamos fazer, né? Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E é uma parte, talvez uma das partes mais tristes, né, da história de Sansão, como o evangelista falou, porque ele pede ali: ó Senhor, peço que lembre de mim pelo menos mais uma vez, né? Um homem que andou esse tempo todo, tinha que fazer um ato, o Espírito Santo se apossava, tinha que fazer isso, o Espírito Santo dava força. E agora esse homem está pedindo para Deus lembrar dele. Mas né? uma coisa, Luan, interessante que me chamou a atenção aí, né? Arrependimento, né? Você vê, ele errou. Mas o homem, até no seu último momento, tem o direito, tem a oportunidade de se arrepender. E ele foi arrependimento e Deus o ouviu. Coisa linda aí, né? Perfeito. Deus o ouviu, né? Deus Que voltou a força dele no último momento, né? Então, arrependimento, meu amigo, você pode ter feito o que você fez,
mas se arrependa. No momento certo que ele se arrependeu, Deus voltou às suas forças. E Deus o ouviu, né? Ouviu. Deus o ouviu. É que é necessário a gente, de fato, reconhecer os nossos atos. Exato. Eu imagino que ali naquele momento, Sansão já tinha a noção de que o que ele vinha vivendo toda a sua vida já não era mais realidade. Né? Em outras palavras, ele já percebeu que o Tava Espírito tudo do Senhor acabado, né? tinha se retirado dele. Porque chegar no ponto que ele chegou sem poder revidar, ele já entendeu que não era a mesma coisa. Mas ainda assim, ele se arrepende. E o interessante é você se arrepender no sentido de se declarar culpado. Declarar culpado. Ou seja, entenda que tudo que está acontecendo é responsabilidade sua, mas ainda assim, você se arrepende do seu ato. E aí é ótimo porque Deus ouve e traz a ele aí o que vai ser pra gente praticamente o resumo da história de O Sansão. resumo da história de Sansão. A Bíblia, Juízes 16, 30 e 31, finalizando, na verdade 29, 30 e 31, diz que Sansão, né, ele abraça, né, abraçou-se, pois Sansão com as duas colunas do meio que sustia a casa e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E o que eu acho interessante no versículo 30 aí, diz que ele coloca essa força, né? E a casa cai sobre os príncipes e todo mundo que havia ali. E o versículo 30 vai relatar que houve mais mortes nesse ato de Sansão, houve mais mortes dos filisteus nesse ato do que durante toda a sua vida. Foi muita gente. Então, assim, ele, no final das contas, ele concluiu o propósito. Sim. Ele concluiu o propósito, né? E Sansão, ele, como o pastor falou, ele chegou no final de sua vida, né, ao arrependimento. O versículo 31 diz assim: então seus irmãos sobre toda, e foram mais 31, que é o último, diz assim: então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai tomaram-nos e subiram com ele e sepultaram-no em Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Então, essa é a história de Sansão. Nós tivemos que acelerar um pouquinho, nós passamos 10 minutos, mas é uma história bastante interessante, cheia de detalhes, né, de nuances, mas uma história muito gostosa de se andar, ver os altos e baixos da vida de um homem que esteve aí nesse percurso com Deus, mas finalizou seu propósito, né? Finalizou seu propósito ali, recobrou as suas forças no final, morreu nesse ato aqui, né? Nesse final aqui, ele morre juntamente com os filisteus. Ele foi ele se sacrifica, né? Se sacrifica ali no momento de mais cumprir o propósito. E é isso que fica da história de Sansão. Cada um tira um pouquinho da história pra si, né? Tira dos erros pra se consertar e tira dos acertos pra se espelhar. Perfeito. Né? Então, fica aí a história de Sansão. Eu gostaria um relato de cada um em 20 segundos pra gente finalizar sobre esse estudo que a gente teve hoje, né? Fale um pouquinho, finalizando 20 segundinhos e vamos já finalizar. Pastor Edson, fique à vontade. Bom, história de Sansão enigmática, mas grandiosa em relação ao conhecimento. Acho que a chave já foi dita pelo nosso querido irmão Luan. Tire daquilo que não provém, ou seja, do que atrapalhou Sansão, para que você possa se consertar. E aquilo que foi louvável, para que você possa ter como lição para si próprio. De fato, a gente comete muitos erros, mas entenda que voltar aos pés do Senhor e se arrepender é o mais importante. Foi bem colocado, quando eu coloquei no final arrependimento, né? Então agradecemos a todos vocês aí, os ouvintes, né? Mas sempre busque o arrependimento, que é o ponto principal na vida do homem. Jesus Cristo morreu por nós e com sua morte humilhou toda a humanidade. É uma tipologia. Sansão, na sua morte, ele matou várias pessoas, morreu várias pessoas. Fica com isso na sua mente, no seu coração. Jesus Cristo é o verdadeiro herói de nossas vidas. Amém. Amém. História maravilhosa essa de Sansão. A palavra-chave que fecha, né? Arrependimento. Nós possamos nos arrepender dos nossos atos. E, como diz um antigo filósofo grego, né? Nenhum homem será livre se ele não dominar a si mesmo. Então, que nós possamos
pegar isso aí como reflexão. Então, é isso. Domine esses seus anseios. Nós, né? Vamos buscar Essa força, né? Que talvez nem sempre tem que ser usada. Não tomar atitudes, né? Sem pensar, porque geram muitas consequências. A palavra lançada, ela jamais volta atrás. Então, em tudo que a gente for fazer em nossas vidas, que nós possamos nos espelhar nessa história, né? E tentar nos moldar da melhor maneira possível. É isso, agradecemos. Nós vamos fazer a oração de encerramento, né? Amém. Vou pedir Verdade, né? pastor Edson para orar encerrando aí. Neste momento, ore com a gente. E assim que concluir a oração, a gente já vai estar encerrando o programa. Pastor Edson. Muito bem. Onde você estiver nesse momento, curva a sua cabeça conosco, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, que o Senhor nos concedeu nesta noite. Aleluia, Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, apresentamos a Ti, Senhor, todos os nossos ouvintes nesta noite, que esteve nos acompanhando, Pai. Senhor, aonde estiver um que precisa, Senhor, de ser renovado, que esteja enfermo, que precisa de algo de Ti, que recebe nesse momento em Teu nome, Pai. Nós aqui como profeta Teu determinamos a bênção na vida de cada um. Deus, abençoe essa semana, seja uma semana próxima, uma semana de vitória na vida de cada um dos Teus filhos, porque o Senhor se faz presente em nosso meio e nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Mas Tainan diz aqui, programa abençoado, muitos aprendizados. Amém. Glória a Deus. Estamos aprendendo também, né? Com vocês também. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenha uma excelente semana. Semana que vem, novamente, às 20h30, estamos iniciando um novo capítulo. Vamos colocar amanhã aqui esse capítulo, mas já saindo, né, dessa galeria dos heróis da fé. Isso, importante. A gente não citou todos os heróis da Galeria da Fé, a gente citou alguns heróis da Galeria da Fé e agora vamos para um outro tema. Amanhã vai estar lançado aí para você qual vai ser o tema e para você já ir estudando, mandar suas perguntas, mandar seus comentários. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tenha uma boa noite, uma boa semana e até a próxima segunda-feira às 20h30. Amém. Amém. Deus abençoe.